Os motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia ainda causam intensos debates entre analistas políticos e pesquisadores. A invasão aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Uma das principais razões apontadas para a invasão é a maior aproximação da Ucrânia com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Organização essa que representa, na visão russa, os países do Ocidente e alguns de seus principais oponentes políticos no cenário internacional, dentre eles os Estados Unidos, outras nações do leste europeus que fazem fronteira com a Rússia. Inclusive, são parte dessa aliança outros países, como países bálticos e a Polônia, restando somente a Ucrânia e a Belarus. Além de um provável ingresso na OTAN indicar a maior força do Ocidente na região e, por conseguinte, a redução da influência russa sobre a Ucrânia, o território ucraniano passaria a adotar a política de segurança e proteção militar da aliança, o que acarretaria em apoio direto de outros países membros em causa de instabilidade na região. Outra causa da invasão está diretamente associada com eventos passados, que foram desencadeados em 2013. À época, as negociações para o ingresso da Ucrânia na União Europeia foram suspensas pelo então presidente do país, cujos ideais políticos se alinhavam à Rússia. Ele foi deposto do cargo no ano seguinte, 2014, após uma intensa onda de protestos no país. No mesmo ano, ocorreu a anexação da Crimeia ao território da Rússia, além de que os russos declararam apoio às regiões separatistas do leste da Ucrânia. Ambas possuem um grande contingente populacional de origem russa, e o governo do país alega que as ações visam proteção dos cidadãos russos ou com raízes russas. Atualmente, a Europa está a enfrentar um corte parcial das exportações de gás natural da Rússia, o seu maior fornecedor de energia. A perspectiva de um corte total, sem precedente, está a suscitar preocupações relativamente à escassez de gás, aos preços ainda mais elevados e aos impactos econômicos. Embora os decisores políticos estejam a avançar rapidamente, não dispõem de um plano para gerir e minimizar o impacto. E a Europa depende muito do fornecimento de gás natural russo, porque o continente não tem reservas suficientes do combustível para atender à sua demanda, sendo a Rússia o maior exportador mundial de gás natural. A Europa está carente dos recursos naturais como petróleo e gás natural, que são usados como forma de energia e combustível. Os 3 novos documentos de trabalho do FMI analisam estas questões importantes. Avaliam a forma como a fragmentação dos mercados e a transformação tardia dos preços podem agravar os impactos. O papel que esses fatores podem desempenhar na Alemanha, a maior economia da Europa. Meu nome é Melquisedeque, vim falar sobre as sanções sanções econômicas aplicadas sobre a Rússia. O real motivo das sanções aplicadas sobre a Rússia é para provocar uma consequência grave sobre a Rússia pelos atos dela contra a Ucrânia. Entre outras sanções, a União Europeia proibiu as exportações de aeronaves para a Rússia e também como outros serviços financeiros e de manutenção relacionados. Também o Reino Unido fechou os portos de navios para a Rússia. E também isso tudo só para que a Rússia parasse os ataques contra a Ucrânia. Sobre o corte de gás, foi como uma resposta da Rússia para que a União Europeia acabasse retirasse as sanções dela. O Plano REPower tem como objetivo acabar com a dependência da Europa face aos combustíveis fósseis russos antes de 2030. Isso custa atualmente aos contribuintes europeus quase 100 mil milhões de euros por ano. É necessário um investimento de 210 mil milhões de euros até 2027. Parte do Plano REPower
consiste em duplicar a capacidade de energia solar da Europa nos próximos 2 anos e meio. A Espanha é um dos países onde a Invest está afinando centrais solares. Entre Valladolid e Salamanca existem painéis solares de perda de vista. Neste local, há 7 centrais solares construídas desde 2020, em parte a graça à Invest. Silvio Alonso Guirasmo, da empresa Energia Solar Solaria, explicou à Euronews que a Espanha é um ótimo local para construir esses painéis solares porque é um dos países que tem mais horas de sol por ano. Essas 7 centrais solares fotovoltaicas têm a capacidade de 260 megawatts, o que significa que produzem 477 gigawatts de energia por ano. A energia eólica e solar representaram um recorde de 24% do mix da eletricidade da União Europeia, desde que a Rússia lançou sua guerra contra a Ucrânia, diz um novo relatório. Um impulso que também ajudou o bloco a combater a inflação crescente. O crescimento da capacidade de energia renovável economizou ao bloco de 27 países cerca de 514,5 bilhões em importações de gás evitadas entre março e setembro, o que representa cerca de 57,1 bilhões de reais a mais em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o relatório publicado pelo Think Tanks climáticos EG3 e Embraer. O impulso nas energias renováveis ocorre quando a Europa tenta se livrar do gás russo, enquanto Moscou reduz e até corta o fornecimento de energias das nações europeias para ganhar vantagem no conflito. A guerra forçou a União Europeia a enfrentar sua grande dependência do gás russo, que em 2020 representou 41% das importações de combustíveis fóssil da União Europeia. Bom, eu vou falar sobre as alternativas de usinas nucleares, usinas de carvão mineral e usinas termoelétricas. As usinas nucleares são bastante presentes na Europa, principalmente entre os países da União Europeia, mas muitos deles têm divergências no modo de lidar. A Alemanha, por exemplo, vem com um plano de abandono total desse tipo de usina. A Bélgica e a Suécia tiveram que adiar o abandono devido à crise na Ucrânia. A Polônia e a Lituânia, elas querem implementar essa fonte de energia ainda. A Holanda, França e Finlândia querem permanecer firmes nesse tipo de usina, já que a Holanda também desistiu do abandono, né? A Bulgária, República Tcheca, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Espanha pretendem expandir esse mercado ainda também. Bom, quanto às usinas de carvão mineral e as usinas termoelétricas, elas duas eram muito utilizadas na Europa, porém a Europa assumiu um compromisso maior com o meio ambiente e vinha com um plano de abandono. Porém, com essa nova crise, eles tiveram que voltar a usar, o que vai gerar novamente problemas climáticos em toda a União Europeia, em todo o continente, mas eles pretendem continuar com isso até essa crise acabar. Né? Em relação a os problemas dessas duas usinas, é que as usinas nucleares elas não são fontes renováveis, uma hora o urânio e os outros elementos que funcionam para essas usinas vão acabar, e as usinas que despejam muito gases poluentes acabam sendo as usinas de carvão mineral e usinas termoelétricas. Então acaba tendo todo esse tipo de problema. Então, eu vou falar sobre o impacto ambiental, né, que as energias causam no nosso planeta, né? As fontes de energia, elas são muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Elas que produzem matérias-primas, que movem automóveis, indústrias, lâmpadas e a fabricação de produtos. Só que vamos falar, né, sobre 4 energias, né, que acaba afetando o nosso ecossistema. A primeira delas é a combustíveis fósseis, emissões de gases poluentes. Os combustíveis são queimados para aquecer água, provocando o vapor que movimenta as turbinas e gera energia. No processo de queima, gases tóxicos são despejados na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global, problemas respiratórios, poluição, né, entre outros. Vamos para a segunda, né, que é a nuclear, né? Tem risco de grave acidente nuclear, né? É uma massa, né? É uma explosão que pode atingir
não apenas a usina, mas toda a região em volta, né? Além de contaminar o solo e a atmosfera por muitos anos. Ou seja, um grande impacto ambiental, né? Que pode ser provocado com o uso de energia nuclear. A 3. Biomassa. Mau cheiro, queimadas, desmatamento. A biomassa é obtida a partir de matéria orgânica, sendo a mais comum o bagaço da cana, né? É um tipo de combustível para usinas, semelhante às termoelétricas. Só que os gases emitidos não são poluentes, por serem de origem orgânica. De qualquer forma, né, eles podem sim causar problemas respiratórios. E a 4 é a hidrelétricas, que tem a ver com inundações de ecossistemas. As águas inundam tudo que é em volta para a construção das hidrelétricas, matando ecossistemas e obrigando a população a se deslocarem, né? Que causa muito problema, né? Então o clima da região também é alterado, tornando-se mais quente e úmido devido ao grande acúmulo de água. Na Terra rasa, o verão nunca acaba. Aquecimento global? Ainda tem gente que acredita nisso? Mas que bobagem! E esses cientistas inventam cada coisa, tá tudo normal. Na Terra rasa, isso até pode parecer engraçado, mas no nosso planeta, as mudanças climáticas trazem graves consequências.